Fala pessoal, beleza? Aqui é Todd Cavalcante, seguindo com o estudo das redes neurais recorrentes na construção do chatbot generativo. Nessa aula a gente vai seguir dando uma olhada no código e entendendo alguns conceitos da arquitetura desse tipo de rede. Antes eu peço que vocês, se curtirem os conteúdos aqui do Código Fluente, divulguem nas redes sociais de vocês, divulguem com os amigos, sugiram tutoriais, façam comentários, se inscrevam nos canais. Eu deixo aqui com vocês, cadê aqui? Os canais que eu tenho no YouTube, aqui é o canal do Código Fluente, aqui são outros canais de música, né? Eu deixo aqui também esse pacote Full Stack, que é um curso bem completo, que eu divulgo como afiliado e que explora várias tecnologias. É bem legal, deixa eu mostrar aqui rapidinho a quantidade de tecnologia abordada aqui. Bem legal. Se quiserem dar uma sacada, é só clicar no link. Aqui as redes sociais do Código Fluente, algumas são minhas mesmo. Aqui os links da documentação do TensorFlow, do Keras. Aqui o link da Digital Innovation, tem vários cursos gratuitos lá, bootcamps de graça. Aqui outro curso também que eu divulgo. Aqui meu curso de Python 3 na Workover. Aqui são os canais que eu já falei. Aqui Pix para doações, tem esse QR Code. Quem quiser ajudar monetariamente aqui o Código Fluente. Aqui também um link para doações. E é isso, vamos seguir. Tem aqui o link do notebook da aula e a base, né, que a gente está utilizando. Configuração do treinamento do encoder-decoder. O modelo codificador, né, que é o encoder, requer uma camada de entrada, que a gente vai chamar aqui de encoder underline inputs, que define uma matriz para conter os vetores one-hot, e uma camada LSTM, Long Short Term Memory Layer, com algum número de estados ocultos. No processamento de linguagem natural, os vetores one-hot são uma maneira de representar uma determinada palavra em um conjunto de palavras em que 1 indica a palavra atual e zeros indicam todas as outras palavras. Então aqui um exemplo, né? Vetor one-hot da palavra nice nessa frase aqui. Então a gente teria isso daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 palavras, né? Aqui. Então, 1, 2, 3. Nice seria a terceira palavra. Então, tá aqui o 1 e o restante 0. A estrutura do modelo do decodificador é quase a mesma do codificador. Passamos os dados de estado junto com as entradas do decodificador. No modelo sec-to-sec, né, sequência para sequência, o codificador ele recebe uma sequência de informações, que no caso aqui do chatbot seria a informação de entrada no diálogo com o bot, e ele vai dar uma resposta, uma saída, que seria dada pelo decodificador. Então é sec-to-sec por isso, ele vai ter uma sequência de entrada e a saída seria a sequência do output gerado pelo decodificador, né? Então a gente tem essas duas partes, a sequência de entrada, que é o encoder que vai tratar, e a sequência de saída, que seria a resposta, que aí o decoder é que é o responsável por essa parte. Vou dar um refresh aqui que eu inseri uma imagem aqui. Deixa eu ver aqui. Então, que a gente tem essa parte aqui que seria a parte do encoder e aqui do decoder. E aqui a gente, no caso aqui do chatbot, a gente tem uma sequência de entradas, né, que são as palavras do texto que o usuário vai digitar, né? Ou na hora que estiver treinando, são os textos e as saídas para aquele texto, né? Seria uma resposta coerente com aquele diálogo que seria inserido pelo usuário e uma resposta coerente dada pelo bot.
Então aqui a gente tem, ó, no timestamp, né, T mais 1, a gente teria aqui uma outra palavra, até o fim da string. E aí sim a gente vai ter a saída, que é o vetor de contexto, que a gente vai poder representar ele. No caso a gente vai utilizar o OneHot, mas a gente poderia usar o Embedding Layers e o Word2Vec, que é a representação aqui final. Então primeiro a gente tem a entrada, quando ele chega no final é que ele vai dar essa saída que vai servir como entrada para o decoder. Então o decoder recebe esse vetor aqui de contexto e dá essa saída X, que já vai servir como entrada para a célula seguinte, e assim ele segue até o texto final. Isso seria numa tradução, por exemplo, no Google Translator, por exemplo, você teria aqui as palavras que você quer traduzir e aqui você teria a saída na língua que você escolheu para a tradução, né? E aí quando ele chega no final da string, que seria a última palavra que você inseriu, né? que representa o final da string da tradução já, esse EOS final seria isso, né? O final da parte que seria o decoder, né? Seria a parte da tradução do texto inserido aqui. Um outro detalhe que eu já falei em aulas passadas é que a gente, numa tradução, por exemplo, isso aqui pode ter um tamanho, essa parte do encoder, né? Pode ter um tamanho e a saída pode ter outro tamanho. Né? No caso de uma tradução, por exemplo, sei lá, do português para o chinês ou japonês, línguas que têm caracteres diferentes ou que não tem caractere de espaço, né? Então tá, vamos seguir aqui, ó. Um tensor Keras é um objeto n-dimensional, isto é, uma matriz. Então a gente vai utilizar o input para instanciar um tensor Keras. Então aqui é só um exemplo simples, né, de como funciona. Então, ó, A, B e C são tensores Keras. Então a gente poderia fazer isso daqui. Definir que o A e B são as entradas e que o C vai ser a saída. Isso aqui é só para exemplificar como é que eu poderia usar o input. Logo depois do input, a gente vai utilizar isso já no código, que a gente vai ver aqui mais abaixo, tá? Que eu já estou comentando aqui em relação ao código, que está aqui, ó. Então a gente tem um input, só que no shape a gente não está definindo exatamente qual é o shape, né? Depois a gente vai ver isso, né? A gente vai chegar aqui, né? Esse no encoder token, acho que é o tamanho da entrada para o encoder, mas enfim, depois a gente vai ver isso. Então vamos por partes, que o principal é entender o código, né? Porque na hora de rodar é só dar o play em cada célula ou em todas e o código vai rodar. Então é importante a gente entender o que cada parte do código está fazendo, né? Então, ó, long short term memory. Logo depois do input a gente vai utilizar a LSTM importada do keras.layers. A Long Short Term Memory, ou LSTM, é uma rede neural recorrente composta por portas internas. As LTMs são um tipo de rede neural recorrente capaz de aprender a dependência de ordem em problemas de predição de sequência. Esse é um comportamento necessário em domínios de problemas complexos, como tradução automática, reconhecimento de fala e muito mais. Ao contrário de outras redes neurais recorrentes, as portas internas permitem que o modelo seja treinado com sucesso usando Backpropagation Through the Time, ou BPTT, evitando o problema de desaparecimento de gradientes, ou em inglês Vanishing Gradients. O Vanish Gradients é o fenômeno que ocorre à medida que mais camadas usando certas funções de ativação são adicionadas às redes neurais. Os gradientes da função de perda se aproximam de zero, dificultando o treinamento da rede. Então, já que a gente falou aqui do Backpropagation Through the Time, então, assim, voltando nessa figura, quando a rede está treinando, né, com os textos de entrada e saída, que ele já tem
a simulação, né, de um diálogo entre uma pessoa e um robô, que são aqueles dois textos que a gente está utilizando, né? Ele sabe exatamente através do backpropagation o quanto que ele está errando, e aí ele vai fazendo, né? O tempo está correndo aqui no sentido das setas. Então aqui, ó, T mais 1, T mais 2, isso aqui é o timestamp. Então, em cada época, na hora que o modelo está treinando, ele volta aqui nesse timestamp para ir ajustando os pesos e melhorando o modelo, né? Então é isso. Backpropagation through the time, né? Ou BPTT. A criação de uma camada de unidades de memória LSTM, de unidade, né, de memória, depois eu tiro esse S, permite especificar o número de unidades de memória dentro da camada. Cada unidade ou célula dentro da camada tem um estado de célula interna, geralmente abreviado como C, e gera um estado oculto, geralmente abreviado com H. A API do Keras permite acessar esses dados, que podem ser úteis ou mesmo necessários no desenvolvimento de arquiteturas sofisticadas de redes neurais recorrentes, como o modelo codificador-decodificador. A Long Short Term Memory, ou LSTM, tem 3 camadas. O Forget Gate, que é o portão de esquecimento, o portão de entrada, Input Gate, e portão de saída, Output Gate. O portão de esquecimento, ou Forget Gate, decide quanto dos dados anteriores serão esquecidos e quanto dos dados anteriores serão usados nas próximas etapas. Isso aqui eu vou trocar depois. O resultado desta porta está no intervalo de 0 a 1, enquanto 0 esquece os dados anteriores e 1 usa os dados anteriores. Deixa eu reescrever esses 2 parágrafos aqui porque eu não estou achando legal. Deixa eu dar um refresh aqui, já corrigi, vamos ver se foi. O Forget Gate decide quanto dos dados anteriores serão esquecidos e quanto dos dados anteriores serão usados nas próximas etapas. O resultado desta porta está no intervalo de 0 a 1, enquanto 0 esquece os dados anteriores completamente e 1 usa os dados anteriores totalmente. Usei só palavras diferentes aqui para... Esse enquanto aqui também não está legal, vou mudar isso. Dá um refresh aqui mais uma vez. O resultado dessa porta está no intervalo entre 0 e 1. 0 esquece os dados anteriores completamente e 1 usa os dados anteriores totalmente, completamente. O Input Gate adiciona informação útil ao estado da célula. O Output Gate extrai informação útil do estado da célula e fornece como saída. Na figura abaixo é incluído ainda o Input Modulation Gate, ficando com 4 camadas. O Input Modulation Gate muitas vezes é considerado como uma subparte do Input Gate, e muita literatura sobre LSTM nem sequer o menciona o Input Gate, né, o Input Modulation Gate, e assume que ele está dentro do portão de entrada. Eu vou ter que reescrever isso daqui também, que não está legal. O Input Modulation Gate muitas vezes é considerado como uma subparte do Input Gate, e na literatura sobre LSTM raramente menciona, e a literatura sobre LSTM raramente menciona o Input Modulation Gate e assume que ele está dentro do portão de entrada. Ele é usado para modular as informações que o Input Gate escreverá na célula de estado interno, adicionando não linearidade às informações e tornando as informações com média 0. Então aqui está uma célula LSTM, para você ter uma ideia mais ou menos gráfica, né, simplificada. E seguindo. RNN. Redes neurais recorrentes são redes com loops. Elas permitem que as informações persistam. Uma rede neural recorrente pode ser vista como múltiplas cópias dela mesma, cada uma passando uma mensagem à sua sucessora. Então aqui a gente tem a rede neural recorrente aqui, né?
como um loop nela mesmo. O H é o estado oculto, X aqui é a entrada. Se a gente desmembrar isso daqui, né, desenrolar, a gente vai ter isso daqui. Aqui o estado oculto 0, 1, 2 e aqui o timestamp correndo aqui, nesse sentido. E aqui são as entradas. Por essas características, ela é adequada para classificar, processar e prever séries temporais com intervalos de tempo de duração desconhecida, estados e sequências. Cada célula LSTM produz um estado oculto H de saída para cada entrada. Podemos acessar a sequência de estado oculto e os estados da célula ao mesmo tempo. Isso pode ser feito configurando a camada LSTM para retornar sequências e retornar estados. O none, aqui ó, no primeiro parâmetro aqui do shape, né, significa que o tamanho da entrada pode ser qualquer número escalar. Dessa forma, o modelo consegue inferir uma entrada arbitrariamente longa, ou seja, ele não precisa saber de antemão qual o tamanho da entrada. Essa dimensão não afeta o tamanho da rede, apenas denota que você é livre para selecionar o comprimento, ou seja, o número de amostras de sua entrada durante o teste. Então aqui ó, a gente tem a camada de entrada, a gente está preparando aqui o encoder inputs com o tamanho da entrada, né, do usuário. Deixa eu pegar aqui o encoder tokens. Eu estou pegando o tamanho do input token, que é o tamanho da entrada. Input tokens, que é o conjunto com todas as entradas, ou seja, não tem repetição nesse input tokens. São as palavras, né, só que sem repetições. Aí eu estou pegando o tamanho dele, desse input tokens, que é um conjunto, e estou atribuindo ao num encoder tokens. Então esse num encoder tokens equivale ao número de palavras sem repetição na entrada. Aqui a gente está instanciando a LSTM, definindo a dimensionalidade dela como 256, a gente definiu aqui essa variável aqui em cima. E colocou um return state como true. A gente tem a opção também, como eu falei aqui anteriormente no texto, de retornar também a sequência. Então aqui no decoder, ó, a gente tem o return sequence como true e também o return state true, né? Aqui no encoder só a gente tá colocando true só no return state, tá? Então aqui o encoder inputs é um tensor, né? E a gente está usando o input para criar esse tensor keras, e o encoder LSTM também é um tensor, e a gente está usando a LSTM que a gente importou aqui em cima, passando a dimensionalidade de 256 e return state true, e criando aqui esse tensor que está nessa variável encoder underline LSTM. E aqui a gente usa ela passando o encoder input, e a saída do encoder LSTM vai ser o estado dessa célula, o estado oculto dela e o encoder outputs. Então são três retornos que a LSTM nos dá, né? Porque o encoder LSTM é um tensor LSTM, né? Essa variável aqui, que a gente passou esse outro encoder aqui, que é o input, que a gente criou com o tamanho das palavras do conjunto de entrada. E o retorno é o estado da célula, o estado oculto e a saída do encoder. Aqui a gente está criando essa lista e colocando nessa lista
estado oculto da célula e o estado da célula. No decoder, a gente está utilizando a mesma coisa aqui, ó. O input, né, para gerar esse tensor decoder inputs. O shape a gente está deixando em aberto com esse none. E aqui a gente, da mesma forma que, né, que a gente pegou o conjunto de palavras da entrada, a gente está pegando aqui o conjunto de palavras, né, da saída do decoder. Aqui a gente está usando LSTM para criar o tensor LSTM para o decoder, que a gente chama aqui de decoder underline LSTM, e está dizendo para ele retornar sequências além do estado. Então por isso está como true aqui os dois, e da mesma forma que a gente fez aqui, a gente passou a dimensionalidade, a gente está passando aqui também. Aqui a gente está utilizando o tensor decoder LSTM, que a gente criou ele aqui, e a gente está passando para ele, né, o decoder inputs, que a gente criou aqui, e passando o estado inicial, o encoder states. E o encoder states, esse cara aqui, ó, que a gente criou, passando para essa lista aqui o estado oculto e o estado da célula. São dois valores. É esse cara daqui. Aqui a gente tem o tensor, que é a camada densa da rede, e para ele a gente está passando aqui o num decoder tokens, né, que é o tamanho do conjunto, esse mesmo cara aqui, ó, tamanho do conjunto de palavras da saída, e está dizendo que a função de ativação é a softmax. E aqui a gente utiliza esse cara, que é a camada densa, a camada já de saída da rede, passando o decoder outputs, que está aqui, que é a saída do decoder, para essa variável decoder outputs, né? Tá sobrescrevendo ela, na verdade, né? Ela está aqui, ó, a saída da decoder LSTM. A gente está passando ela para a camada densa como valor, e o que a camada densa retornar, tendo ela aqui, passando o decoder outputs como valor, a gente está sobrescrevendo o próprio decoder outputs, né? Construindo e treinando o modelo sec-to-sec. Uma vez configurada a parte do treinamento, agora vamos criar o modelo sec-to-sec propriamente dito e treiná-lo com os dados do codificador e do decodificador, conforme mostrado abaixo. Então a gente está utilizando o model que a gente importou do Keras, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. E passou para ele uma lista com o encoder inputs e o decoder inputs, que foram esses caras aqui. Cadê? Decoder inputs tá aqui, e encoder inputs, esses caras aqui. Então é a camada de entrada. A gente está passando para o model numa lista, e passando aqui como segundo parâmetro, né, do model, o decoder outputs, que é esse cara daqui, que foi a saída da camada densa, né? Então, ó, a documentação da classe model que a gente está utilizando da API do Keras. O primeiro argumento é a entrada, o segundo a saída, e o terceiro, que é o name, é o nome do modelo. Então isso daqui no caso é a entrada, né? Isso daqui que está nos colchetes, que é uma lista. Isso aqui é a saída, e eu poderia passar um terceiro parâmetro aqui, mas eu não estou passando, seria o nome do modelo, né? E estou jogando aqui a saída que ele me der no train model. Do train model eu posso chamar esse método aqui compile,
E aí para ele eu estou passando o RMS Props, que eu vou explicar. Ó. Estamos usando aqui o RMS Prop como otimizador e o Categorical Cross Entropy como função de perda. Então tá aqui, ó. E aproveitar para ler aqui, ó. Chamamos o método fit, fornecendo os dados de entrada do codificador e do decodificador, xinput, e os dados alvo do decodificador, o ylabel, que é o dado que o modelo tem que prever, né? Então, que ele vai usar para treinar e entender se ele está acertando ou não. Então aqui, para o fit, a gente está passando aqui o encoder input data, decoder input data, decoder target data, que seria o que ele teria que acertar, né? E daí ele vai atribuir lá a resposta e depois comparar, né? Isso quando estiver treinando a rede, para poder saber o quanto ele está acertando ou não. E aqui a gente está salvando o modelo nesse cara aqui, ó, training_model.h5, né? Então deixa eu ver se faltou ler alguma coisa. Após o término do treinamento, obtemos uma precisão de treinamento cerca de 20%. A razão para essa baixa precisão é que usamos apenas 400 amostras do conjunto de dados. Se treinado em um conjunto de dados maior, uma maior precisão pode ser alcançada. No caso, eu tentei rodar com mais amostras, alterando esse número aqui, ó, nessa parte do código, em vez de 400, colocando, eu não lembro exatamente qual é a quantidade de dados, mas é bem mais que 400. Mas aqui no Colab não rola, pelo menos sem pagar, né? Aí teria que pagar recursos computacionais para rodar numa amostra maior de dados, ou então rodar localmente na sua máquina. Configuração de teste. Agora, para lidar com uma entrada que o modelo não viu, precisaremos de um modelo que decodifique passo a passo ao invés de usar o Teacher Forcing, porque o modelo que criamos só funciona quando a sequência de destino é conhecida. Na aplicação de chatbot generativo, não saberemos qual será a resposta gerada para a entrada que o usuário passar. Para isso, teremos que construir um modelo sec-to-sec em peças individuais. Vamos primeiro construir um modelo codificador com as entradas do codificador e estados de saída do codificador. Faremos isso com a ajuda do modelo previamente treinado, que é o training_model.h5, que a gente salvou aqui na última linha aqui, né, anterior. Aqui a gente tem o encoder inputs, que vai pegar esse cara daqui, que é o encoder do input, né, que a gente utilizou o input, criou um tensor de entrada, né, e esse cara a gente está pegando aqui. O do decoder é o da posição 1, ó. É o input 2. A gente tem dois inputs e duas LSTM, né? Uma LSTM aqui, ó. Deixa eu voltar no código. Essa daqui da parte do decoder e essa daqui, ó, do encoder. E tá aqui, ó. LSTM do encoder e aqui a LSTM do decoder. E aqui a camada, a camada densa aqui no código lá em cima, tá aqui, ó. Essa daqui. Então, aqui a gente está pegando, aliás, aqui, né? A gente pegou o input 1, que é o input do encoder. Nessa linha aqui, a gente tem o training model que a gente carregou aqui, né? Que a gente treinou anteriormente. A gente está pegando o layer 2, a saída desse layer 2. Quem é esse layer 2?
layer 0, layer 1. O layer 0 é o input do encoder, né? A diferença daqui para cá é que aqui eu estou pegando o método, o ponto output, né, do layer 0, do layer 1. Então isso aqui são as entradas, essas aqui, né, que eu coloquei aqui, né, anteriormente. Depois a gente tem na posição 2, né, no layer 2, o LSTM, como eu tinha falado, do encoder, LSTM do decoder e a camada densa. Então, esse cara 2 aqui, ó, layer 2 é a LSTM do encoder, que é esse cara daqui, ó. E aí eu estou pegando e atribuindo essas variáveis aqui, o estado da célula, o estado oculto, por isso o H aqui da célula, e a saída do encoder. Em seguida eu pego esses dois valores aqui, que é o estado da célula e o estado oculto da célula, jogo aqui como dois valores em uma lista e atribuo a esse encoder states. O encoder states ele tem então o estado da célula e o estado oculto da célula. Aí eu chamo o model que eu importei do Keras, passo o encoder inputs, que é a saída da LSTM, né, do encoder, e passo também o encoder state, que tem o estado da célula e o estado oculto da célula, tá? E a saída do model, com esses parâmetros que eu acabei de falar, eu vou guardar aqui no encoder model. Em seguida, precisaremos criar espaços reservados para os estados de entrada do decodificador, pois não sabemos o que precisamos decodificar ou qual estado oculto obteremos. Dá só um refresh aqui que eu coloquei umas coisas lá embaixo. Deixar já aqui no esquema. Opa. Então aqui, ó, a gente declarou o latent dim, que é só para a gente ter um número aqui como dimensão. E aqui para o decoder state input hidden, eu vou criar um outro tensor de entrada, um outro input. Ó, aí a gente vai ter o input 3 e aqui também criar um outro input para o decoder state input cell, que vai ser esse input 4 aqui. E nesse caso aqui eu estou dizendo qual é a dimensão, né? No caso anterior a gente passou none, né? A gente deixou em aberto o shape do input desse tensor. Então aqui a gente criou esses dois tensores de entrada, que são esses caras aqui que eu dei um print. E aqui eu coloquei esses dois caras criados aqui anteriormente numa lista. Aqui, ó. E atribuí ao decoder states inputs. E aí ele tem então o estado da célula e o estado oculto da célula. Eu coloquei os dois valores aqui numa lista. Agora vamos criar novos estados e saídas do decodificador com a ajuda do decodificador LSTM da camada densa que treinamos anteriormente. Então é isso que a gente está fazendo aqui. O decoder LSTM, a gente está passando o decoder inputs, né, como entrada, e o estado inicial é o decoder states inputs, que é esse cara daqui, que tem o estado da célula e o estado, né, oculto da célula. Então ele sempre vai pegar o estado da célula anterior, né? E aqui é a entrada. Aqui é o estado inicial dessa célula e aqui é a entrada propriamente dita. E aí ela vai devolver
um outro estado de célula, um outro estado oculto de célula e uma outra saída, né? E aí a gente aqui, ó, decoder states, a gente vai colocar numa lista o estado oculto, o estado da célula, e aqui na decoder dense, que é o tensor da camada densa, a gente vai passar esse decoder outputs, né, que a gente pegou aqui como saída da LSTM decoder, e vai sobrescrever esse resultado depois de passar pela camada densa, né. Ele tinha pego aqui a saída da LSTM direto, e aqui a gente vai sobrescrever pegando a saída da decoder dense. E aí sobrescreve ele. Finalmente temos a camada de entrada do decodificador, os estados finais do codificador, as saídas do decodificador da camada densa do decodificador e os estados de saída do decodificador, que é a memória durante o loop da rede de uma palavra para a próxima. Podemos reunir tudo isso agora e configurar o modelo do decodificador conforme mostrado abaixo. Então aqui na verdade a gente está passando para o model que a gente importou, né, do Keras. O primeiro parâmetro é a entrada, né? Aqui, ó, inputs, outputs e o nome do modelo. Então aqui são as entradas, aqui as saídas e o nome do modelo a gente omitiu. E aí aqui eu dei um print em cada coisa dessa daqui, né? Então aqui, ó, a gente tem o decoder inputs, é esse cara daqui. O fato de colocar aqui o colchete, ele só vai colocar dentro de uma lista, né? Como se eu colocasse um colchete aqui no início e no fim. E aí concatenei aqui um sinal de mais com o decoder states input. Então eu concatenei uma lista com outra lista, né? Na verdade o que a gente está fazendo é o seguinte, deixa eu mostrar aqui, só para ficar fácil de ver, né? Isso aqui, o decoder inputs, deixa eu... ele vai virar uma lista, né? Decoder inputs, ele não é uma lista, mas então vamos fazer aqui, ó, LST1 de lista vai receber um único cara, é uma lista que tem um cara só. E o LST2 é uma lista que tem dois caras, que tem o 2 e tem o 3, tá? Que seria esse cara daqui, ó. É uma lista que já tem dois caras, tem esse cara e tem esse cara. Então, por isso que aqui, ó, eu coloquei o colchete, né? Tá sendo colocado aqui um colchete para pegar esse cara e colocar ele dentro de uma lista e depois concatenar uma lista com outra lista, e vai ficar assim, ó. Eu tenho aqui duas listas, LST1, LST2. Vou concatenar as duas, então LST1 mais LST2. E aí ficou lá, 1, 2, 3. Concatenou as duas listas. Então, na verdade, o que a gente está fazendo aqui é isso. No inputs, a gente está pegando o que tem nesse cara, que já é uma lista, e concatenando com esse outro cara daqui. E para ficar tudo numa lista, a gente pega esse aqui e coloca colchete para ele também ser uma lista. E aqui a gente está fazendo a mesma coisa aqui, né? Para esse cara. Porque o decoder states, cadê ele? Ó, decoder states também é uma lista. Então a gente está concatenando uma lista com esse cara que não é uma lista, mas aí a gente coloca os colchetes, ele vira uma lista e a gente concatena e vira uma lista aí com todo mundo junto.
E é isso. Se tiverem curtido, divulguem nas redes sociais de vocês. Surgiram tutoriais, né? Se inscrevam nos canais, divulguem com os amigos, façam doações. Tem aquele QR Code lá em cima para doações via Pix. Aqui também tem um link. É isso. Na próxima aula a gente continua olhando o código. Valeu!